Boi, Bala e Bíblia. São essas três bancadas que têm mais influência lá no Congresso. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir mais um vídeo da Rita em 5 minutos, que vai dizer se a Idade Média é aqui. Eu tô curiosa pra descobrir. E você? Vamos junto? Dona Rita, como você tá jovem? É porque hoje eu vou falar de Idade Média. Aí eu tô com o lookinho que eu tinha na época. Oi, meus anjinhos, esse é um Rita em 5 minutos, um vidinho curto aqui do canal em que a gente se propõe a debater um tema em 5 minutos. Me desejem sorte, quase nunca consigo. Há mais ou menos 20 anos, o Leonel Brizola, o maior nome do trabalhismo no Brasil, ele disse a seguinte frase: se os evangélicos entrarem na política, o Brasil retrocederá vertiginosamente. O país iria para o fundo do poço e eles matariam em nome de Deus. Corta para 20 anos depois e parece que o seu Brizola estava certo nisso também. Tem algum preconceito? Contra crente. Por que eu tô dizendo isso, minha gente? Vocês viram a polêmica da Fernanda Torres com a Vanessa Lopes? Sério, a Fernanda Torres foi escolhida pra fazer um papel, assim, um papel que vai ser relevante na Globo, em alguma novela. E aí os seguidores da Vanessa Lopes estavam falando: gente, quem é essa tal Fernanda Torres? Que não tem nem 400 mil seguidores, eu acho, sendo que a Vanessa Lopes tem, sei lá, 30 milhões, não sei quantos milhões de seguidores. E aí estão falando como essa pessoa que é muito menos relevante do que a Vanessa Lopes pegou esse papel. Pra você ver como essa geração Z está completamente lelé da cuca. Infelizmente ficou lelé da cuca, ficou pinel, coringou, ficou biruleibe. E não sabe nem quem é Fernanda Torres. Simplesmente a maior atriz brasileira. Vani, dos normais. Simplesmente os melhores memes que já existiram em todos os tempos. Como este, que ela diz que tem preconceito contra crente. E ela já se arrependeu, inclusive, hoje em dia, mas que ela falou um tempo atrás no Roda Viva, né? É porque, assim, morar no Brasil nos impele a dizer isso, né não? De recente, a gente tem o André Valadão mandando tirar as crianças da universidade porque é melhor vender picolé temente a Deus do que ser um cientista. A gente tem o Sóstenes Cavalcante, do PL, Ah, que surpresa. produzindo um projeto de lei que equipara aborto de criança, de menores violentadas com homicídio. E isso resultaria na pena das vítimas de aborto ser maior do que dos seus estupradores. Mas eu tô fazendo esse vídeo, com o título A Idade Média é Aqui, para mostrar quando a gente tem descrédito pela ciência, é negacionista com relação a estudo e deixa que discurso demagógico entre na esfera democrática, a esfera democrática implode. Então a ideia que a gente tem de Idade Média, Idade das Trevas, a censura da igreja, tudo proibido, a vida das mulheres sendo descartada, a mulher sendo queimada na fogueira, as cruzadas, os absurdos de guerra religiosa. Isso bate muito com o vídeo que a gente assistiu do Silas Malafaia lá no Inteligência Limitada, falando se religião e política tinham que se misturar. É exatamente esse mesmo pensamento que a Rita tá falando que dá errado de misturar política com religião, porque você pega coisas que são do âmbito individual e extrapola para o âmbito coletivo. E não dá certo. É isso. O novo PL do aborto foi feito pelo Sóstenes, que é um deputado do PL, ou seja, do Partido Liberal, que tem este viés evangélico muito forte, assim como o Silas Malafaia, né? E a gente vê que no Congresso Nacional, as bancadas que têm mais força, que têm mais poder para decidir, para tomar decisões políticas que vão alterar a nossa vida na prática, são as bancadas do agro, bancada da Bíblia, Boi, Bala e Bíblia. São essas três bancadas que têm mais influência lá no Congresso. Então, a religião já está tendo influência na política e a gente está vendo que não dá certo. Por isso a Rita está falando que a Idade Média é aqui. A gente meio chegou aqui, Segundo dados do Poder 360, hoje a bancada religiosa no Brasil, na Câmara, tem 202 deputados mais 26 senadores. E em proporção, a gente está falando de que 2 a cada 5 deputados federais no Brasil é da bancada evangélica. 1 a cada 4 senadores é evangélico. Daqueles 202 deputados, 119 são bolsonaristas. Quando a gente separa por partidos, o partido campeão é o PL,
com 84 deputados, seguido do Republicanos com 34 e do União Brasil com 22. É importante entender o que esse partido tem feito pela democracia e na democracia, e o que tem feito é erodi-la, é destruí-la. Em Caxias do Sul, um vereador do PL, Sandro Fantinel, propôs, depois do cenário que a gente conheceu de desgraça climática, que ele ia arrancar as árvores 5 metros para a direita, 5 metros para a esquerda de todas as estradas do município. Isso porque, segundo ele, o que faz o deslizamento das encostas é o peso das árvores. E aí qualquer ambientalista tá dando tiro na cabeça quando escuta uma merda dessa. Não precisa ser ambientalista, né? Porque a gente aprende, ou deveria aprender pelo menos, na escola, que as matas dos lados, elas são importantes para, inclusive, exatamente, evitar situações de alagamento, situações de enchente, situações de... quando tem deslizamento de terra, isso tudo pode ser evitado com a mata que fica em volta. E aí vem um imbecil e fala isso. Ia falar que tá faltando nas pessoas educação. Não tá faltando educação, né? Porque a educação aí, no caso, teve e mesmo assim foi jogado no lixo. Essa, né? Porque a raiz das árvores ajuda a segurar a terra. Tem uma série de estudos que mostram, inclusive experimento de colégio, que mostra a água Exato. vindo num lugar que não tem vegetação e floresta, a água leva tudo, arrasta tudo, destrói tudo. E o conceito que a gente está vendo ser divulgado ao redor do mundo é de esponja verde. Do que a vegetação, mata ciliar, preservar a várzea dos rios faz com o aumento de nível, faz com as enchentes, faz com as inundações. A gente viu isso também no vídeo das cidades esponjas que eu reagi lá do Felipe Durante, que são as cidades que tem lá na China para evitar enchentes, deslizamento de terra. E todas essas cidades têm um sistema muito integrado de urbanismo com natureza, para exatamente a gente conseguir com a natureza evitar esses desastres, entende? Né, absorve. O problema é que não são só esses os indícios do medievalismo. A gente tem também um clamor por liberar pessoas de 14 anos a voltarem a poder trabalhar no Brasil. Quando eu falo pessoas, eu tô falando de crianças. O Gilson Marques, do Partido Novo, Ai, que surpresa. em Santa Catarina, Ai, que surpresa. é um deputado federal Santa Catarrais. que participou da CCJ no debate sobre legalizar trabalho para crianças de 14 anos de idade. No debate, num portal da UOL, o entrevistador pergunta para ele: bom, mas a resposta não seria contraturno público? Que depois da escola essas crianças pudessem ter aula de inglês, espanhol, praticar esporte, aprender instrumento musical. E era exatamente isso que o Brizola, que a Rita começou o vídeo falando, queria fazer aqui no Rio. Os CIEPs, né, que são as escolas que o Brizola queria e conseguiu implementar por algum tempo aqui no Rio, tinha exatamente esse cunho de manter a criança dentro da escola, exatamente para ela não entrar no tráfico, para ela não entrar pro crime, para ela ter ali dentro um espaço de educação, acolhimento. E educação não é só matemática, português, história, geografia, biologia, não. Era um lugar em que eles tinham alimentação, eles tinham lazer, tinha outras aulas, além das aulas de matemática, português, história, geografia. Eles tinham esportes, eles tinham outros tipos de atividades que iam ajudar aquelas crianças a serem indivíduos melhores, a ajudar na sociabilidade daquelas crianças. E isso foi tudo por água abaixo. Se você for aqui no Rio, você vai ver que a maioria dos CIEPs hoje em dia ou tá abandonado, hoje em dia continua sendo escola pública, né? Mas com o projeto de sucateamento da educação que a gente vive, vocês podem imaginar como é que estão os CIEPs. Fazer outras matérias, e o deputado diz: mas a gente vai confiar em político? Não dá pra esperar nada dele. que profissão será que ele tem? Não dá para esperar nada de político. A gente tem que fazer a população fazer o que é melhor para ela. E claro, o que é melhor para uma criança de 14 anos de idade é estar trabalhando. Ah, obrigada pelo toque, Lucinda. Dizer idade média aqui, para isso, chega até a ser um pouco absurdo. Não sei se você sabe, mas um camponês medieval trabalhava menos do que a gente trabalha agora no Brasil. O James Storr,
Muito obrigada, capitalismo. Rogers, né, que é um antigo economista, foi professor de Oxford, né, no século XIX, ele dizia que não havia, na Idade Média, camponês que trabalhasse mais do que 150 dias por ano. Segundo os dados da OCDE, em 2014, a média do brasileiro foi de 1.711 horas trabalhadas por ano. Isso dá mais ou menos um pouquinho mais de 213 dias. Então vê se você tá me entendendo. Um camponês medieval tinha mais tempo livre, feriado, férias e descanso que um trabalhador do século XXI. A Juliet Shore, uma completamente antidural, né? Porque com o avanço tecnológico que a gente tem, era pra gente estar trabalhando muito menos e as máquinas fazendo coisas pela gente, ajudando a gente e não substituindo a gente, que é o que tá acontecendo. outra economista, tem um livro de 1992 que ela faz esse prospecto, né, de quando trabalhamos e de quanto trabalhamos ao longo da história. No século 14, 15, 16, 17, 18, até chegar ao tempo presente. E um camponês medieval trabalhava menos do que nós trabalhamos. Agora, sabe qual é o pico do trabalho? Quando mais se trabalhou, mais se morreu por trabalhar e as condições de trabalho foram mais insalubres durante a Revolução Industrial, quando não existia lei trabalhista e criança trabalhava como adulto, não existia salário mínimo, não existia direito e era tudo na base do acordão. Por um acaso, é o momento histórico que a gente está reencenando no Brasil. É fundamental que em ano de eleição a gente consiga varrer das esferas democráticas pessoas que falam em nome da religião, do atraso, da ausência de lei que proteja o trabalhador, a vida do trabalhador e a dignidade do trabalho. É isso, meus anjos. Estourei um pouquinho o tempo, mas sempre estouro, né? Vocês já estão acostumados. Até o próximo Rita em 5 minutos. Um beijinho. Tchau. Gente, foi isso. Eu acho importante a gente pensar nesses aspectos que a Rita falou, exatamente pra gente não cair nessa armadilha de achar que a culpa é nossa, né? De achar que a gente tá trabalhando e a gente só deveria trabalhar mais. E acho que a Rita deixou bem claro que religião não deve se misturar com política, né? E a gente viu fatos de que não se deve misturar religião e política. E é importante a gente sempre falar, eu sempre falo aqui, de se organizar. A gente tem que se organizar como massa trabalhadora, como proletariados, pra gente poder mudar essa realidade, porque nossos sonhos não cabem nas urnas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já curte esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso. Beijos, até o próximo.